Oi, oi, gente. Aqui ainda nos trabalhos do Recomece. Eu senti de propor uma reflexão muito forte para todos que estão aqui no grupo, para todos que vão assistir e ouvir esse vídeo depois. Eu sou uma pessoa que venho de um período, o meu período pós maior estresse que eu tive na vida, eu vinha de momentos de muita reclamação. E nesse último mês, especificamente, eu acabei lendo muita coisa, até para trazer muita coisa para quem me procura, enfim, para os meus assistidos, para o pessoal dos works, enfim. E me veio muito forte trabalhar com essa questão da reclamação. Eu reclamava demais. E o pior, eu não reclamava de coisas que não eram verdade. Eu me dei conta de que eu tinha razão nas minhas reclamações. Então eu custei muito aprender que reclamar daquilo que eu não posso mudar, além de ser clamar duas vezes, é um gasto de energia vital muito grande, porque quem reclama está usando essa energia vital para clamar por algo, para pedir, para puxar aquela energia. E você está puxando mais daquilo para sua vida. Claro que a gente ouve falar muito sobre isso, e o pessoal fazendo vídeos de lei da atração, e não pode reclamar e tem que agradecer. Mas eu, pelo menos particularmente, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir para vocês que para mim foi muito desafiador parar de reclamar. E ainda é. Às vezes acontecem algumas coisas assim, obviamente que hoje eu me considero num outro patamar, e meu parâmetro sou eu mesma, tá, gente? Então eu não tô dizendo que, ai, como eu sou evoluída. Não. Eu tenho total consciência, né, de que tem erros de caminhada ainda. Mas hoje, me comparando a Cíntia de 2, 3 anos atrás até, vem uma reclamação, eu solto aquele, mas já, tudo bem, mais tal coisa, mais tal coisa. E esse mais tal coisa, gente, é o mínimo que a gente pode fazer para não ficar nessa frequência de reclamação. Eu tinha um desafio muito grande no meu trabalho. Não vou dizer quais deles, porque todo mundo mais ou menos sabe os meus trabalhos, enfim, então não vou esculhambar o que já me serviu. Mas eu tinha, assim, desafios e eu via, e aquilo ali era verdade e tal. Eu reclamei tanto, aí eu tive uma leve mudança, fui para um outro ambiente, outras pessoas, pum, a mesma coisa. E tinha razão. E eu não entendia o recado, gente. Eu não entendia por que aquilo não mudava. Eu me esforçava, eu explicava para as pessoas por que aquilo não mudava. Porque não era a pessoa nem o ambiente que tinha que mudar. Era eu. Aí lembra da serpente que eu tô conversando com você sobre a energia do ano, do número 7, da espiritualidade, da intimidade? Eu não assumia que aquele lugar ali não era pra mim. Que a energia daquelas pessoas ali e do ambiente em si e de tudo que aquilo ali representava me incomodava. Que aquilo ali não fazia mais parte de mim, mais parte do ser que eu sou, do que eu tô buscando. Então, em vez de eu mudar, eu queria mudar o ambiente, a instituição, as pessoas. Olha quanta arrogância. Então, eu quero convidar vocês para que verifiquem onde vocês estão sendo arrogantes e reclamando do outro. Querendo que o outro mude, que o outro faça diferente, que o governo, a prefeitura, as pessoas, a firma, o vizinho. Quando a gente muda a frequência da gente, as mudanças elas começam a acontecer assim, ó, muito rapidamente. E você vai dizer assim, Cíntia, mas eu não tenho recurso para fazer mudança nenhuma. Eu não tenho condições financeiras de... Gente, as oportunidades vêm, as pessoas aparecem, o mundo muda à tua volta quando você para de reclamar. Então reclamou, muda o foco na hora e pensa em alguma coisa que você quer. Deposita a energia naquilo que você quer fazer. Ainda que seja uma coisa assim, ó, gente, extremamente banal. Extremamente fácil de fazer, mas que você não faz. Quer ler um livro, assistir um vídeo legal na internet, ocupar sua mente com coisas boas. Porque tem uma coisa, gente, infelizmente a gente vive na era da reclamação. Isso cria uma energia na nossa volta terrível. Eu não tô convidando ninguém aqui para ser alienado, para nunca assistir um jornal, mas você já parou para ver? Esses dias eu parei para perceber, você liga a televisão de manhã, as mesmas notícias trágicas ficam rodando até a madrugada. E elas são repetidas de forma reiterada. Isso para o nosso campo vibracional é de serviço sem tamanho. Então, o tempo que você está fazendo isso, você pode estar fazendo uma leitura que vai te edificar, você pode estar aprendendo alguma coisa com a qual você queira trabalhar, pode estar fazendo um curso.
Ah, Cíntia, mas eu realmente não tenho grana para investir. E vem muito isso, né? Gente, tem tanta coisa gratuita e boa, de qualidade, que hoje em dia a gente tem acesso com o celular, né? Então, eu gostaria de propor que nesse 2023 você fizesse essa reflexão e anotasse, principalmente, quais são os motivos das minhas reclamações, né? Por que eu faço essas reclamações, no que isso contribuiu ou não, ou foi neutro em 2022, e como eu posso fazer diferente em 2023. Só que aí entra o meu trabalho com a constelação e com a teoria sistêmica. O que eu percebi na minha história pessoal também, na história pessoal de várias pessoas que eu já atendi. Às vezes a gente tem essa vibração negativa dentro da gente, sem saber, porque a gente trouxe de algum ancestral e a gente não se dá conta. Então, quando eu vejo, eu tô fazendo de novo. Quando eu vejo, eu tô fazendo igual de novo. Uma das coisas que é muito forte nesse sentido, gente, é reclamação com relação à escassez. Por que eu tô falando de dinheiro e escassez aqui? Porque quando a gente fala em ano novo, em vida nova, em prosperar, a primeira coisa que vem é dinheiro. E, gente, isso não tá errado, porque sem dinheiro nesse plano a gente não faz nada, né? O dinheiro é a moeda de troca universal deste planeta. E o dinheiro, ele está a serviço da vida. Isso é uma coisa que a gente nota muito também nas constelações. Então, quanto mais você trabalha em pró a vida, que é levando conhecimento, levando pro mais, fazendo boas ações, fazendo coisas boas. Você pode ver que o empresário que prospera, grande parte deles, né, gente, não é óbvio que tem exceções, como tudo no universo tem exceções. Mas boa parte deles colocam o dinheiro deles a serviço de algo maior, não só, não especificamente só a sua natureza empresária, enfim. Mas por que eu tô falando de escassez, tá? E isso é para qualquer tipo de escassez, tá? Escassez emocional, financeira, física, né, material em si. Às vezes a gente já tem um registro que foi de nossos pais, avós, bisavós, tios, gente que a gente nem conheceu lá atrás. Então, a sistêmica tá aí pra gente ressignificar isso. Olhar para trás, identificar e ver que hoje a gente já tem muito mais, a maioria de nós, a gente tem muito mais do que nossos antepassados um dia tiveram. Quer um exemplo disso? Vamos num exemplo bem basicão. Saneamento básico. Se você pegar as fazendas, eu gosto muito de documentário histórico brasileiro, né? Esses dias eu tava vendo um documentário sobre uma fazenda imperial no Rio de Janeiro, lindíssima. Eu não sei quantos quartos tinha a fazenda. De todos esses quartos não havia um banheiro. E por que não havia um banheiro? Porque não havia saneamento básico, não havia água encanada, enfim, não tinha um banheiro. Então, eu não tô falando da quantidade de dinheiro em si, mas das facilidades que a gente tem hoje, que os nossos ancestrais nem poderiam imaginar que iam existir e não puderam gozar. Então, quando eu falo em não reclamar, vem muito essa questão de agradecer aquilo que a gente já tem. E agradecer muito do que a gente tem, usufrui, mas a gente acaba descartando, porque pra nós é muito básico, então não entra na conta, entendeu? Pensar muito a respeito disso, de onde vêm as suas reclamações. E, por exemplo, eu reclamo da minha saúde, beleza. Quem mais? Quem não pode ser saudável no meu sistema? Eu reclamo da parte financeira, ok. Quem foi que perdeu alguma coisa, tirou alguma coisa de alguém, ou não teve condições de trabalho, teve muita dificuldade lá atrás? Outra coisa, o que é verdade e o que é uma mentira repetida várias vezes? Eu tenho um registro muito forte. Esses dias eu fiz um exercício pessoal para saber por que eu tinha comigo uma questão de escassez muito forte com relação a dinheiro mesmo, sabe? Ao fluxo financeiro. Aí, gente, fui eu lá me tratar, muito linda. E me lembrei de um período que a minha mãe e a minha avó faziam artesanato. Então, no que consistia esse artesanato, né? Elas eram artesãs, e eu fiz isso por uma época com elas também, que costuravam couro, que amanhã depois iam virar bolsas, sapatos, né? Mas com costura artesanal. E aquilo, além de ser meio pesado, não deixava de ser um pouquinho exploratório, né, gente? Porque você pegava, sei lá, 30, 40, 60 peças, dependia da demanda, tamanho, enfim, tinha um valor muito baixo. E aí você pensa, às vezes elas viravam madrugadas porque tinha prazo de entrega e o retorno não era muito grande.
Então tinha aquela reclamação, mas também era aquele dinheirinho que dava pro extra. Porque na época o que o meu pai conseguia fazer através do trabalho dele dava pro básico, né? Dava pra manter, mas não tinha nenhum extra de lazer, de roupas extra, alguma coisa a mais. E minha avó e minha mãe faziam esse trabalho. Eu me lembro uma época que tanto a minha avó quanto a minha mãe reclamavam muito. E eu fiquei com esse registro. E esses dias, fazendo um autoatendimento, eu fui direto nessa fonte e disse, meu Deus, olha de onde veio. Então vocês entendem? Porque não tem porquê. Naquela época já não tinha. Porque a gente já tinha o de subsistência. Então eu vejo que muita gente cria um teto financeiro sem saber. Inclusive eu, por isso que eu tô dividindo com vocês. A gente é acostumado a ter aquele suspense, a ter aquela pressão e não consegue ir pro mais, muitos de nós. Então eu quero fazer outros projetos e, Cíntia, eu bato sempre na trave. Tá sempre ali, acontece alguma coisa e pum, o dinheiro não fica. Onde tá isso, gente? Tenta ressignificar, tenta olhar pra isso. Cíntia, como é que eu vou fazer isso? Começa colocando no papel. Quais são os teus sentimentos em relação ao que te desafia? Porque eu trouxe aqui um exemplo material, mas ele pode ser sim emocional. Relacionamentos que não dão certo, brigas entre irmãos, brigas entre sogros, genros e noras e sogras, enfim. Tudo que te incomodar, coloca num papel e olha na história da tua família, se teve alguém lá atrás que passou por isso. Às vezes a gente não tem essa informação, tá? Mas tem a mãe, o tio, os avós, algum vizinho mais próximo, alguém que sabe que pode te dizer alguma coisa. E a partir daí, fica muito mais fácil de você buscar recurso, enfim, e ir trabalhando isso aí. Tem várias formas de fazer esse trabalho. Mas por que eu tô propondo isso pra vocês? Porque, gente, reclamar não adianta. E reclamar vai contra a vida, porque é uma perda de energia vital. Então, se você quer construir alguma coisa nesse ano de 2023 e na sua vida, se você quer fazer a mudança, fazer a diferente, faça o melhor que você pode com o que você tem e dê um passinho pequeno por dia. Se você der um passinho pequeno, no final do ano você já sabe, 365 passinhos que você deu em direção àquilo que você quer e não em direção àquilo que você critica, que você não quer, que não te serve, que te atrapalha, que te incomoda. Não fica patinando. Eu fiquei patinando longos anos da minha vida e eu não desejo isso pra ninguém. Então, pensa aí e depois me conta se fez sentido pra você essa minha fala. Até mais, sem reclamação.